Bom dia, povo lindo. Sumidinha, né? Mas deu um nó aí nos meus horários e eu não consegui vir trazer cartinha pra nós. Mas tudo bem também, né? É sempre por uma coisa boa, graças a Deus. Como vocês estão todos bem, já agradeceram. Quinta-feira linda, começando mais uma página em branco pra gente escrever o que a gente quer de melhor pra nossa vida e sentir com o nosso coração toda essa querência, toda essa verdade. Vamos lá? Uma cartinha para nós. Árvore. Árvore que é símbolo de abundância, árvore que é símbolo de conexão, né? A nossa vida material, nossa vida espiritual. Árvore que tem as raízes. Gente, o texto é muito longo. Mas a síntese da árvore diz que entre sintonia com sua respiração e perceba a vida fluir. Encare seus medos e fantasias e entenda que o momento é de aprender coisas novas e deixar o seu passado no devido lugar. É difícil, né, gente? É muito difícil deixar realmente o passado. Facilita quando a gente começa a trabalhar um pouquinho em nós, né, no nosso autoconhecimento. Quando a gente começa a pensar, né, por que a atitude do outro tá me incomodando tanto, né? Por que aquela palavra ou aquela atitude me incomoda? Por que eu fico irritado, irritada, né? Quando a gente começa a trazer para nós a responsabilidade do que a gente está sentindo, né? Quando a gente para de culpar o outro por tudo que não dá certo, por toda a irritação que a gente tem, enfim, por tudo que não é legal na nossa vida, a gente começa a se perceber de verdade. E essa é a história da vida mesmo, né? A gente muda um pouquinho, a gente vira uma chave de pensamento. E ao invés da gente perguntar por que essa pessoa me irrita, ou ao invés de ficar falando com os outros, fulano é isso, ciclano é aquilo, né? É muito irritante, é isso, é burro, é um saco. A gente para e pergunta para nós mesmos, né? Sem ouvir o nosso ego, sem ouvir aquelas vozes que ficam falando na nossa cabeça um monte de besteira sempre, para ouvir o que o nosso coração diz, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer é por que aquela atitude daquela pessoa, aquela palavra, por que eu me sinto assim? Por que eu me permito sentir dessa forma? Se não fui eu que agi dessa forma, né? Por que eu tô magoada? Por que eu fico com raiva? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que em mim movimenta, né, esse gatilho? São gatilhos emocionais, é justamente para a gente poder se olhar, se entender, olhar para as nossas feridas emocionais, né, observar a atitude da nossa criança interior que está lá com dor, está querendo preservar a gente, né, de passar pela dor de novo. E aí a gente tem que fazer essa pergunta e sentir com o nosso coração, né? De que forma eu me permito que aquela atitude, aquelas palavras me deixem nervosa ou com raiva, enfim. E essa é a questão, né? Deixar o passado de lado, ele começa a acontecer quando a gente começa a se olhar realmente, né? Quando a gente para de culpar o passado por tudo que aconteceu, o que aconteceu, aconteceu, né? Eu sempre falo, ou foi bênção ou foi lição. E não é necessário a gente perdoar o outro, mas na verdade a gente tem que se perdoar
por se permitir passar de novo e de novo e de novo e de novo, e aquele ciclo repetitivo, sabe? De coisas que não são legais. Por que eu me permito? Né? E olhar para isso e se perdoar por ter se permitido, aprender com tudo isso e não se permitir passar de novo, pôr os seus limites nas situações que forem. Quem gostar, ótimo, vai ficar do seu lado. Quem não gostar, geralmente, é quem abusa de todo o seu emocional, de todo os seus limites, né? Quem não respeita os limites que você põe para você dentro de uma relação, opa, seja ela afetiva, né, amorosa, seja ela familiar, tem que haver, ixi, gente, quer olhar para a mesa, tem que haver o respeito dos seus limites. Quando a gente fala não, é não, e não tem que dar satisfação do não, é só o não, né? E quem respeita isso, ótimo, vai ficar aí na sua vida. Quando a gente começa a virar essa chave, quando a gente começa a deixar de culpar o outro, né, pela vida que você leva, que não é feliz, né, seu casamento que não dá certo, porque uma terceira pessoa, o que a terceira pessoa tem a ver com isso? A não ser que você permita uma terceira pessoa dentro do seu casamento. Aí é escolha, né? E a árvore é exatamente isso, mas a árvore também é um símbolo de abundância, né? A árvore é ela que se nutre através das raízes do feminino da terra, né? Ela que traz a medicina de Gaia, que tem o corpo forte, que é exatamente aqui o nosso corpo, e aqui a gente encontra o universo, a gente encontra o todo, a gente encontra a nossa fé, né? Então é uma ligação entre o nosso espiritual e o nosso material, e é um símbolo de abundância, que faça chuva, faça sol, a ventania aqui venta muito, né? Cabo Frio venta demais, ontem estava um furacão. A árvore está aí com as folhas dela, só caem as folhas que não têm mais vida mesmo, que não servem mais para estar na árvore, né? E isso acontece na nossa vida quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento. Automaticamente a gente muda a nossa frequência vibracional, né? A gente muda a energia, o nosso padrão energético, e as pessoas que não estão em sintonia, elas vão só sair. É automático. Quando a gente insiste em permanecer, né, em situações ou com pessoas que não estão ressoando mais com a energia que a gente está vibrando, o universo vai dar o jeito dele. Então é aí que existem discussões, é aí que vem, né, os desentendimentos. Justamente não é porque o outro é errado, porque o outro só faz besteira. Não, é porque a gente tem que realmente seguir um outro caminho, porque a gente está numa outra frequência. E é só isso, né? É igual a árvore, que quando a folha já passou pelo processo dela de nascer, de abrir, de purificar o ar, enfim, ajudar a árvore aí a dar as flores, a dar os frutos, né, que é sempre abundante, ela vai simplesmente seguir o rumo normal da vida, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. E a gente tem que fazer esse enterro do que já foi, e é isso que a árvore fala, deixar o passado lá e seguir para o novo, porque o novo só chega quando a gente tem espaço livre, né? Às vezes a gente fica lá com a mão fechada, segurando aquelas situações, aquelas pessoas que a gente até tá vendo que não tá somando mais, né, na nossa vida. Não é para nossa vida material, nem, mas é em nós, é dentro, sabe?
a gente sabe que não tá fluindo mais e a gente fica agarrado ali por apego, por medo, né? De repente de perder aquela situação ou de perder aquela pessoa, tá infeliz, mas não solta o que já não ressoa mais com o que você está vibrando nesse momento. E isso é ruim, que a gente fica preso, apegado ao que não está dando certo e não deixa o novo chegar, porque está ocupado. A gente precisa liberar espaço, é igual o telefone. Eu tenho muito problema com isso. Telefone, memória. Enquanto eu não tiro o velho, não tenho espaço para o novo, né? A gente mexe muito aí com telefone hoje, e computador. Então a gente vai enchendo de coisa, enchendo um monte de lixo, um monte de lixo, um monte de lixo. E uma hora que a gente tem que fazer uma limpeza realmente e escolher a dedo. E muitas vezes de uma mão só o que a gente vai deixar, o que realmente serve para nós. E isso vale para todas as situações na vida. No fundo do deck a gente tem a carta da ruína. E a carta da ruína diz para a gente não confundir positivismo com ingenuidade. As coisas não acontecem por acaso do destino. Abandone a ideia de que a sorte é responsável pelo seu sucesso ou infortúnio. Isso que eu estava falando agora, não é a sorte que traz as pessoas para a nossa vida, as situações, né? Não é o destino que já está escrito nas estrelas. É o que a gente vibra, é o que a gente pensa, é o que a gente sente, é o que a gente expõe, é o que a gente põe para fora energeticamente, né? Tudo é energia, então se a gente vibra, o que a gente põe para fora, o nosso sentimento, ele pulsa. E esse sentimento é o que vai fazer tudo chegar para nós por ressonância. Então vamos começar a olhar para nós, né? Então ninguém é responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Só você é responsável pelos acontecimentos, olha aí. Informe-se mais, adquira novos conhecimentos, novas especializações, crie um objetivo e direcione sua vida. Né? A ruína, ela também está associada aí ao abandono da vida, né? Que não faz mais sentido, aquelas atitudes que a gente tem que já não sabe, não é mais. Às vezes a gente já está no automático porque está acostumado a viver aquilo, né? É o velho que tem que ficar para o novo poder chegar. E aí fala de mudança também, né? De casa, de cidade, de país, enfim. E é isso. Tomar muito cuidado também com depressão, né? Quando a gente se recolhe para poder olhar para nós, porque isso é essencial, né? Você se recolher, deixar um pouquinho o mundo lá fora, o que você está acostumado a fazer todo dia, né? Ou sei lá, de quarta a domingo, deixar um pouquinho as pessoas, os lugares, isso tem que acontecer para você poder se entender, ou então você vai continuar se enganando, né? Numa falsa felicidade, com festas, com saídas, com enfim. Essa mudança ela é interna e ela tem um reflexo no externo que é inevitável. E é isso, gente. Não tem ninguém que é responsável aí pelo que acontece com a gente, só nós. E vamos para a vida. Vamos deixar o velho lá no lugar dele, agradecer por todo o ensinamento, por todas as bênçãos, né? Da mesma forma a gente pode agir com o nosso sistema, né? Agradecer por tudo que eles passaram para a vida chegar hoje até nós do jeito que ela é. E hoje a gente tem muita facilidade de olhar para nós, né? De entender entender nossos sentimentos, entender tudo que acontece. Informações tem aí aos montes, né?
E olha a facilidade que a gente tem hoje para poder realmente se estudar, se conhecer e se melhorar, né? E interromper padrões negativos, parar com um ciclo repetitivo, que é negativo também, né? Desconstruir crenças que vêm também na nossa bagagem energética, na nossa bagagem emocional. Tá tudo muito fácil para isso, basta querer, basta abrir o olho de dentro e olhar para você. Gente, dia lindo para todo mundo, quinta-feira de muita luz, espero que eu tenha sido contribuição. E pensem se ainda vale a pena deixar o velho, né? Aquela água que está parada ali, estragando, que está te fazendo vibrar baixo, ou se vale a pena deixar o velho para trás, com gratidão, trazer para a vida só o que foi bom, né? Assumir, óbvio, a sua parcela em tudo que acontece e seguir no caminho dourado aí do sol que ilumina. Tá certo? Dia lindão para todo mundo. Tô correndo. Meus horários ficaram meio esquisitos, mas eu vou conseguir estabilizar isso em algum momento e vou botar aí de novo nossas cartinhas. Dia lindão para todo mundo.